E hoje é dia do nosso quadro Momento Imobiliário. A gente aproveita essa oportunidade para tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Você pode participar também, enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp 996570636. Quer comprar o seu imóvel? Para falar então como fazer isso de uma forma segura, eu converso agora com Danilo Duarte, diretor executivo da Duarte Consultoria Imobiliária. Boa noite, Duarte, seja muito bem-vindo, como vai? Boa noite, Roberta, tudo ótimo. Continuar o nosso bate-papo de segunda-feira passada, Bora. A gente já falou sobre o risco que uma pessoa corre ao comprar um imóvel sem a ajuda de um corretor. Queria começar hoje, Danilo, falando sobre a importância de se fazer um planejamento quando a gente quer comprar esse imóvel. O que precisa estar em mente, o que precisa estar sendo esqueletado quando a gente fala de um bom planejamento? O que isso significa? Significa não só a questão do custo do imóvel, mas a logística em si, né? Em primeiro lugar, claro, o custo de você comprar um imóvel, quanto vai me custar de fato? Porque as pessoas esquecem que existe toda a parte documental, né? Escritura, registro, ITBI, todos os custos, se a pessoa for financiar, os custos que o banco cobra, taxa de contrato, vistoria de imóveis, essas coisas. E não é só isso, muitas pessoas se esquecem que quando ela compra o imóvel, quando ela paga integralmente, ainda existe uma logística de um proprietário mudar, entregar o imóvel, você se organizar para que isso não te cause um transtorno. Nós tivemos alguns casos no escritório que as pessoas não se planejaram e tiveram que morar um mês em apartamento alugado, na casa de parente, para poder conseguir, de fato, aguardar o tempo necessário para o imóvel estar disponível. Acaba causando um certo estresse essa falta de planejamento, né, Danilo? Muito, causa um estresse gigantesco e as pessoas têm que se atentar a todos os detalhes. Não é só dinheiro. Olha, eu tenho dinheiro para pagar. Tem vários fatores que ela tem que analisar. Às vezes você pensa assim, sei lá, preciso ter o dinheiro de 30% da entrada do meu imóvel, mas não é só os 30%, não é exatamente só os 30%. Isso que você está falando, né? É isso aí. Quando um cliente nos procura, o nosso trabalho não é simplesmente, pelo menos na Duarte Consultoria, não é simplesmente mostrar o imóvel, é fazer um planejamento com ele, uma consultoria. Olha, você tem isso, mas você vai precisar mais disso, mais daquilo, você tem esse dinheiro disponível? Não, não tem. Então vem cá, vamos ajustar a sua proposta para que você consiga cumprir todas as obrigações. Sim. Então eu já tive casos lá de clientes reclamando que quando foi comprar numa situação anterior, se enrolou todo, teve que pegar dinheiro emprestado e etc, porque ele não foi orientado corretamente. Então isso é importante dentro do planejamento e aí é quando a gente pensa também no contrato de compra e venda. Quais os cuidados então que a gente precisa ter? Olha, o contrato de compra e venda ele tem que ser um contrato muito bem amarrado, um título executivo, com algumas cláusulas específicas que a legislação exige ou que a legislação permite que você coloque para te preservar mais em caso de distrato, em caso de desistência da outra parte, em caso de aparecer algum problema. Nós no escritório temos um cuidado de passar o pente fino, olhar tudo antes de assinar um contrato. Então quando nós assinamos um contrato na Duarte, nós temos a certeza que aquele imóvel está totalmente livre e desimpedido, que não existe risco futuro legalmente a respeito de dívida, essas coisas para o comprador. Então nós temos esse cuidado, mas não é todo imobiliário que tem. Sim. Então, mesmo fazendo isso, existem inúmeras coisas que depois pode acontecer, porque você tem um instrumento particular, uma das partes pode vir a falecer, acontecer alguma coisa. Então, o que te garante aquele bem, o direito àquele bem, que se faz aquele contrato cumprir? Então tem que ser um título executivo, tem que ter algumas cláusulas que te asseguram isso, né? Agora, é muito comum a gente ouvir falar sobre contrato de gaveta. Existe risco nesse tipo de contrato? O que é exatamente o contrato de gaveta? Na verdade, o contrato de gaveta é um instrumento particular ao qual a pessoa decide fazer a quitação do imóvel naquele contrato. Ela não se planeja, ou ela simplesmente não quer dispor daquele dinheiro naquele momento para fazer a escritura. Ela adquire o bem, faz a quitação e deixa no instrumento particular guardado. Porém, num falecimento da outra parte, do vendedor, alguma outra coisa, vai gerar para ela um custo muito grande, porque ela vai ter que se habilitar no inventário ou entrar com uma educação compulsória na justiça. Então, hoje em dia,
de 2 anos para cá, pelo menos, nós não temos dentro do nosso escritório ninguém que se arriscou a fazer contrato de gaveta. Todos eles escrituraram. Nossa orientação é que imóvel sem escritura, ele não é seu. Por mais que você tenha como brigar na justiça, imóvel, faça a escritura. Você que estiver comprando, às vezes você não tem todo o dinheiro, vai no imóvel um pouquinho mais barato, mas faça a escritura. Ok, Duarte, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Obrigado. E não esqueçam, Duarte Consultoria Imobiliária, a melhor imobiliária de Santos. Momento Imobiliário. Oferecimento Duarte Consultoria Imobiliária.